A paz do Senhor Jesus, que alegria, que satisfação poder mais uma vez ser porta-voz de Deus até a sua vida. Está no ar o programa da nossa missão. Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do vale. Vem ser feliz. Meu querido pastor Samuel Henrique, que alegria mais uma vez estarmos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, estarmos aqui na TV Capital, no canal Promessas, e poder ministrar a palavra que a Bíblia diz que a fé vem justamente por ela. A fé vem ao ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantos testemunhos já temos recebido através do programa da nossa missão de pessoas que estão sendo impactadas, que estão sendo alcançadas com uma palavra rema, com o poder de Deus, aplicando essa palavra em sua vida e se levantando para viver as lindas promessas que o Senhor tem. A paz do Senhor, pastor Renato, a paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Que alegria estarmos aqui para ser boca de Deus para a sua vida, com uma palavra de direção, como a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo através desse programa, o programa da nossa missão. Estamos na reta final do maio da multiplicação de Deus. É com esse propósito que ao longo de todo este mês nós estamos mobilizados em todos os nossos cultos. Terça-feira, na tarde da bênção, quinta-feira, que é a quinta profética, tivemos um culto maravilhoso hoje, e nessa sexta-feira nós temos a grande vigília da libertação, sob esse tema, buscando a multiplicação de Deus. Deus, Ele quer te libertar de toda essa escassez que você tem vivido, de toda essa escassez e momento difícil que você tem passado. Deus tem libertação para você, tem multiplicação para a tua vida, e nessa sexta-feira, às 21 horas, tem a grande vigília da libertação. No domingo, em 2 horários, às 9h30 da manhã e às 18h30, temos o tradicional culto da família, no encerramento, dia 31, encerramento do maio da multiplicação. A Bíblia está cheia, pastor Samuel, de exemplos de homens e mulheres de Deus que experimentaram da multiplicação. Um desses homens chama-se Gideão. Gideão, aquele que foi chamado por Deus de varão valoroso. Deus enxergava um valor em Gideão que o mesmo Gideão não enxergava. Gideão se achava incapaz, se achava pequeno, se achava fraco, se achava de uma família sem expressão, de uma tribo que não tinha influência nenhuma, mas Deus enxergava como vê, como o homem não vê. Deus enxergava um potencial lindo na vida de Gideão, o chamando de varão valoroso. A multiplicação de Deus na vida de Gideão começou não com recursos, mas a multiplicação de fé, de ânimo, de força, de autoestima, para que aquele homem inseguro se transformasse num herói da fé, num grande guerreiro, num juiz na história de Israel. Pastor Renato, bem verdade que essa história nos traz uma grande inspiração. Observe que o senhor falou sobre insegurança, e em um cenário como esse é muito comum a insegurança predominar em cima da coragem, em cima das promessas. Observe que eles estavam sendo ameaçados pelos midianitas, presos, oprimidos, cativos. Aquelas pessoas viviam com medo, refém de uma opressão dos opressores midianitas.
Deus ele encontra Gideão exatamente neste cenário de esconderijo. Gideão está malhando trigo, só que em um lugar improvável. Ele não está na eira, ele está no lagar. Em um lugar estreito, apertado, mas ele está malhando trigo com medo, talvez, do ataque dos adversários. E exatamente quando ele está se sentindo vulnerável, é exatamente quando ele está se sentindo impotente, quando ele está frágil, é que Deus lhe visita e diz: tu és um varão valoroso. Israel estava oprimido, Israel estava pobre, Israel estava sem esperança. Juízes capítulo 6 vai nos mostrar esse cenário que já perdurava anos e anos e anos dessa crise, onde os midianitas forçavam Israel a estar amedrontado, enclausulados, eles se saíam, eram combatidos, se plantavam, eram destruídos. Aquela cena de Gideão malhando trigo escondido dentro de um lagar. Lagar não era lugar de malhar trigo, trigo se malha na eira, que é um grande campo aberto. O lagar é lugar de se pisar uva, de extrair, né, o suco da uva. Mas a Bíblia vai nos mostrar que, apesar de Gideão estar escondido, Gideão, ele tinha o esforço que Deus enxergou necessário. Ele tinha a iniciativa, porque ele poderia cruzar os braços e dizer: o inimigo é muito poderoso, se a gente sair vai morrer, se a gente plantar vai ser destruído, mas ao invés de dar desculpas, ele buscou a solução, buscou fazer o que estava ao alcance dele e assim ele chamou a atenção de Deus. Todas as vezes que nós, mesmo em meio aos ataques, à opressão, à perseguição, nos levantamos com ânimo, que é a receita que Jesus ensinou diante de um mundo de aflição, todas as vezes que isso acontece, nós chamamos a atenção de Deus. E Deus, quando ele chega para Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valente, Deus estava dizendo: ei, se você tiver ânimo, se você se levantar para enfrentar, o que você não puder fazer, Deus vai fazer por você. Eu acho muito interessante, pastor, porque o nosso Deus, ele chama, mas ele não apenas chama, ele garante a chamada. Ele confirma a chamada. Observe que Gideão, ele pede uma prova. Ele faz prova com Deus, querendo uma confirmação se Deus realmente estava lhe chamando para esse desafio, para essa missão. E Deus, ele confirma a chamada na vida de Gideão de diversas formas. O que eu entendo é que você pode até estar se perguntando, se questionando: será que é Deus? Será que é coisa da minha cabeça? Será que Deus realmente me chamou? Será que realmente eu tenho valor para Deus? Deus, ele te chama e ele confirma a chamada na tua vida. E isso aconteceu na vida de Gideão. Deus foi totalmente na contralógica humana, porque Gideão, a princípio, tinha 32 mil homens e ele viu Deus reduzir para depois multiplicar. Muitas vezes na vida a gente não entende que a gente se levanta, começa a buscar e as coisas, em vez de melhorar, aparentemente mingua, aparentemente piora. Mas o que eu costumo dizer, muitas das vezes na vida eu já ouvi falar sobre a melhora da morte, já viu? Quando a pessoa dá aquela melhorada e depois ela vai embora. Pois é, Deus muitas vezes ele vai agir de forma contrária. Ele faz do nosso pior a extração do nosso melhor, para mostrar que o poder dele se aperfeiçoa justamente nas nossas fraquezas. Então um exército de 32 mil homens foi reduzido, pastor Samuel, passo a passo, foi minguando até que chegou em 300 homens. E o que acontece com esses 300? Vão experimentar uma multiplicação de força, vão experimentar uma multiplicação sobrenatural de Deus, que faz do pouco muito para provar o poder dele. Se Deus fizesse na sua vida a promessa dele, quando você estava no seu melhor momento,
talvez a glória não iria para ele. Você até poderia ser grato, mas você diz, mas eu fiz por merecer, eu estava no meu momento mesmo, foi na minha força, foi natural a minha conquista. Agora, Deus ele se revela, permitindo muitas vezes que a gente chegue lá embaixo no fundo do poço, para fazer desse fundo do poço um palco de milagre e de forma indiscutível você e todos em volta olhar e dizer, foi Deus que multiplicou, foi Ele que fez, foi Ele que levantou das cinzas e do pó, foi Ele que trouxe na multiplicação que só Ele faz a vitória e o cumprimento das promessas. E lembrando que a promessa de Deus, no centro da vontade dEle, ela é boa, perfeita e agradável. Não sai daí, nós vamos continuar com esse tema maravilhoso nos nossos cultos. Você vai acompanhar agora mais louvor, palavra, oração e, claro, a manifestação dos dons espirituais, aonde você vai ver e vai sentir o poder de Deus em cada revelação, em cada profecia, no poder de Deus ali manifesto na nossa Missão Church Goiânia. No final, a gente volta orando por você. Então não sai daí. Segure na mão dessa pessoa que está perto de você. Seja profeta, seja profetiza agora. Chacoalha ela, chacoalha ele. Diga assim, Deus te trouxe aqui no encerramento desta campanha para chacoalhar a tua vida. Diga, para chacoalhar a tua história. Você não vai sair da mesma forma. Fala, você não vai sair da mesma forma. A unção de Deus, diga, a unção de Deus te alcança agora. Quem acredita, joga a mão para dar glória a Deus. Vai, vai. Eu tenho uma palavra para você. Não desanime. Você pode dizer isso, canta, vai. Tudo que você pediu para Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal consegue a falar, Deus só ouvia o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Diga, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu.
desespere, pelo amor de Deus. Quem pode levantar a mão para adorar Ele? A resposta que você precisa chega. Ele te fortalece, Ele te renova, Ele alegra a tua alma. Vai adorando, vai glorificando, fecha os teus olhos e vai glorificando a Ele, vai, vai. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. Sabe o que Ele mandou te dizer? E Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo, vai mudar sua história, vai mudar sua vida. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Joga uma das mãos lá em cima e profetiza, vai, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Só não se desespere. Segura na mão de alguém, segura na mão de alguém. Profetiza, vai, bem forte. Vai passar. Eu não deixa a esperança vai chegar. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Com a sua mão lá em cima, levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Aleluia, aleluia. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar. E se eu não adorar, eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Você pode dizer isso? Não entendo porque me amou.
eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Eu jamais saberei porque me escolheu, mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Segura aí, segura. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Você não pode cantar isso da boca para fora. Você precisa cantar com a tua alma, abrir o teu coração. Esse louvor, essa canção é uma confissão. É reconhecer que não somos nada, mas que Ele é tudo. É reconhecer que somos pequenos, mas Ele é grande. É reconhecer que não temos poder algum, mas sobre Ele está todo o poder. Por isso, levante uma das suas mãos. Levanta, levanta, levanta. Feche os teus olhos. Você vai soltar essa voz bonita que Deus te deu. Não se preocupe com quem está à sua direita, à sua esquerda, na frente. Não se preocupe. É você e Deus agora. É você e Deus. Enquanto você canta, o Espírito Santo vai tocar agora. O Espírito Santo vai renovar pessoas agora. Tem pessoas aqui nesta tarde que há muito tempo não falam em línguas estranhas. O Espírito Santo te renova agora. Agora, agora. Eu só quero adorar. E se eu não adorar, pode aplaudir a Ele, você pode, você pode. E ainda se vier, fazer você chorar. Diga isso, canta. E ainda se vier, o mundo pode até fazer você chorar,
Vai, Jefinho, cadê? Vai. Isso, Jefinho. Não sei. O próprio Deus está aqui. Mais uma vez, vai, vem. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todo. Oh, 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 oh. Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, sei que está cheio de anjos de Deus. O próprio Deus está aqui. Segurei. Esse é o culto mais alegre que você vai encontrar em Goiânia. Aqui tem gente que entra triste, mas sai alegre, pulando, cantando, dando glória. Tem gente que entrou aqui hoje cheio de problema, cheio de luta, cheio de guerra, de batalha, mas vai sair daqui com posse da vitória. Só que tem gente, irmãos, que é difícil demais. Vem para um culto como esse, um culto profético, um culto. Olha a presença de Deus que invade esse lugar. E aí tem gente que fica com a cara amarrada, parecendo que chupou limão. Pelo amor de Deus, gente. Deus te trouxe aqui hoje para te alegrar. Ah, pastor, mas tem alguém do meu lado aqui que está chorando. Deixa eu chorar, aqui é o lugar de chorar. Quem chora para Deus tem resposta. Se está chorando é porque Deus está falando com ele ou com ela. Deixa chorar. Não se preocupa com o que está lá fora, não. Esquece o WhatsApp, esquece o Instagram, o TikTok. Você veio aqui para adorar a Deus. Você poderia estar em casa assistindo Sessão da Tarde, né? Vale a pena ver de novo. Jornal que só tem notícia de desgraça. Você veio aqui para adorar a Deus. Você veio aqui para se alegrar. Então chacoalhe a mão dessa mulher, desse homem que está perto de você aí e diga: você vai cantar ou vai ficar com a boca fechada? Você vai se alegrar? Vai. Cadê seu sorriso? Pergunta aí, cadê? Cadê o sorriso do vencedor, da vencedora? Cadê? Canta! Canta! Vem comigo nas palmas. 1, 2, 3 e... Tem anjos voando nesse... Oh, melhorou. Oh, 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 oh. Não sei. O próprio Deus está aqui. Só as mulheres, viu? Tem. O diabo tem até medo dessas mulheres. Não sei. Só os vencedores canta forte, vai, tem anjos voando nesse lugar, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus. Você pode aplaudir a ele aí. Oh, glória a Deus. Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia comigo. Livro dos Juízes, capítulo de número 6.
Juízes, capítulo de número 6. Eu não sei se tem mais alguém sentindo essa presença de Deus aqui. Mas sabe quando a presença de Deus está tão forte que a vontade que você tem é de correr, é de levantar a mão, é de dar glória, é de pular. Hoje está desse jeito. Olhe para alguém com um dedo de profeta para ele, para ela, diga: Deus vai falar contigo hoje. Glória a Deus. Eu quero dar bem-vindo, cumprimentar e dar bem-vindo, receber com alegria minha sogra, pastora Eliana, serva de Deus, de oração, profetiza. Deus te abençoe grandemente, te amo. Uma das intercessoras do meu ministério também. Seja bem-vinda. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estiveram na campanha nesse mês de maio, campanha da multiplicação. Deus fez tantos milagres, tantos testemunhos, e eu tenho certeza que Deus já tem preparado algo extraordinário para esse próximo mês que vai chegar. Louvar a Deus pela vida de Eliéder, sua família, Rosa, seus filhos, que veio lá de São Luís dos Montes Belos para estar aqui cantando, dando glória a Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através da live, que estão ao vivo agora, telespectadores, os irmãos também da TV, que acompanha a nossa missão através da TV Capital. Deus abençoe as vossas vidas. Juízes, capítulo de número 6, eu quero ler o versículo de número 18, Juízes, capítulo de número 6, versículo 18, que diz assim: rogo-te que daqui não te apartas, até que eu venha a ti e traga o meu presente. Traga o quê? Traga o quê? E ponha perante ti, e disse: eu esperarei até que voltes. Ele disse o quê? Só os homens. 1, 2, 3. Acho que hoje não dá para nós não. Só as mulheres. Meu Deus do céu, que ignorância. Não precisava fazer isso com a gente, né? Só os vencedores. 1, 2, 3. Se você é vencedor e vencedora, dê um glória a Deus, o tamanho da tua vitória, vai. Toma o seu assento glorificando a Deus. Meus amados irmãos, Deus colocou esta palavra no meu coração. E através dessa palavra, eu tenho certeza que Deus vai falar com muita gente aqui. Se você observar, o livro dos Juízes carrega muitas histórias poderosas de homens e mulheres que foram levantados por Deus em tempos de crise, foram levantados por Deus para trazer uma transformação. Quando eu falo de crise, eu não falo apenas de uma crise política, eu falo também sobre uma crise econômica,
emocional e principalmente uma crise espiritual. Existem diversas pessoas que estão neste culto e nesta ocasião você pode estar enfrentando uma crise. Existem pessoas que estão neste culto que passaram por uma crise, ou estão passando por uma crise, ou irão passar por uma crise. Pastor, como que você fala isso? É a verdade. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, você também vencerá. A crise que nós estamos falando aqui, nesta ocasião, é a opressão dos midianitas. Os midianitas que veio de uma forma tão humilhante, tão cruel, saquear, roubar, matar, destruir a nação de Israel. A situação é tão grave aqui, a crise é tão grave, é tão forte, que as pessoas abandonavam as suas casas para se esconder em cavernas, com medo dos seus opressores. A situação é tão crítica que esta crise vai tomando conta e devastando, destruindo toda uma nação, ao ponto de venderem por um alto preço esterco de pombo para se alimentar, ao ponto de uma mãe pegar uma criança no colo e fazer uma proposta que, humanamente falando, parece até difícil de acreditar. A mãe, irmã Clene, abraça o filho e diz: olha, hoje você mata o seu e a gente te alimenta, amanhã o meu. Olha a crise. É neste cenário de humilhação, de destruição, quando tudo parece que está acabado, que Deus encontra um homem malhando trigo dentro de um lagar. O que eu acho interessante aqui, Carlos, é que o lagar não é apropriado. O lagar não é apropriado para malhar trigo. Se malha trigo na eira, um lugar amplo, onde o vento pode envolver. Ele estava em um lugar pequeno, em um lugar apertado, em um lugar que não era apropriado. Um lugar que certamente já tinha sido abandonado pelos seus trabalhadores e até pelo dono da vinha. Mas era um lugar escondido. E neste lugar escondido, lá estava Gideão, malhando trigo dentro do lagar. Segure a mão de alguém com muita delicadeza, educação, e diga para ele, diga para ela, diga: você pode até se esconder dos inimigos, mas de Deus ninguém se esconde. Diga para ele, diga para ela, diga: ele te achou aqui nessa tarde da bênção. Não, diga: ele te encontrou aqui nessa tarde da bênção. Aleluia. Observe que
O versículo 11 diz: o anjo do Senhor veio. O anjo do Senhor. Aqui nós não estamos falando de um anjo. A Bíblia é clara em mostrar que é o anjo. Entenda isso aqui para você dar um glória a Deus bem forte. Quando a Bíblia menciona um anjo, está falando de um anjo, um ser celestial. Quando a Bíblia diz o anjo, está falando que é Deus em forma de anjo. Alguém parece que já entendeu. Isso é chamado na teologia como teofania, porque Deus é espírito, e para Ele se apresentar, Ele se revela ou se manifesta através do anjo. Então, não foi um anjo que visitou Gideão, foi o próprio Deus que encontrou Gideão escondido dentro do lagar. Quem levantou a mão, eu vou liberar uma palavra profética. Quem veio te visitar nessa tarde não foi um anjo. Quem veio te visitar nessa tarde foi o próprio Deus. Próprio Deus. Deus visitou Gideão. E olha que coisa linda. Quando Deus visitou Gideão, a palavra de Deus para Gideão foi essa: tu és um varão valoroso. Vamos lá comigo? Tu és um varão valoroso. Eu acho interessante isso aqui. Porque quando Deus visita Gideão e diz para ele: tu és um varão valoroso, Gideão começa a questionar e a fazer perguntas para Deus. Se o Senhor me escolheu, por que todo este mal nos sobreveio? Se o Senhor é conosco, por que permitiu que os midianitas oprimissem essa nação? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tem pessoas como Gideão aqui. Deus está falando contigo desde o início deste culto, mas você só sabe fazer perguntas. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que minha vida sentimental está assim? Por que minha vida financeira está assim? Por que minha família está assim? Por que isso aconteceu? Por que isso deixou de acontecer? Por que abriu a porta? Por que fechou a porta? Você só tem perguntas. Sabe qual foi a resposta de Deus para Gideão? O silêncio. Aqui eu entendo que Deus não trabalha em meio aos nossos questionamentos. Existem situações que acontecem que você não precisa entender agora. No tempo certo, na hora certa, Deus vai lhe trazer a resposta necessária. É como um ditado que eu já ouvi alguém dizer: existem momentos que Deus complica, descomplica, e depois Ele explica o porquê complicou. Talvez você chegou aqui preocupado, ansioso, ansiosa,
querendo encontrar muitas respostas para muitas coisas, ou que aconteceu, ou talvez aquilo que não aconteceu, mas Deus está falando contigo. Não se preocupe com os teus questionamentos, não se preocupe com as tuas perguntas, apenas escuta a minha voz falar contigo. Eu te escolhi e você vai vencer essa crise. Deus, quando visita Gideão, e Gideão começa a fazer muitas perguntas, aí Deus olha para ele e diz para ele: vai nesta tua força. Vai nesta o quê? Vai nesta o quê? Bate no ombro de alguém aí e fala isso: vai nessa tua força. Existem momentos, Rômulo, que Deus parece que até é engraçado, né? Gideão cheio de perguntas, ansioso, tremendo. Mas Deus, por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? E Deus olhou para ele e disse assim: vai nessa tua força. Tem gente que sobe aqui nessa fila de oração que você precisa ver como é. Aí Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, faz isso, vai ser assim, Deus vai fazer isso, Deus visita isso. Deus... Aí a pessoa fica perguntando: pastor, mas como é que é esse negócio? Pastor, mas isso que você viu é comigo, é com alguém? Como é que é, pastor? Tem gente que a gente ora porque Deus fala na hora que quer, sim ou não? Quando quer e com quem quer, sim ou não? Aí tem gente que vem pedir oração. Pedir o quê? Oração. Aí a gente ora: Deus abençoa a tua serva, guarda, protege, fortalece essa mulher, esse homem. Aí termina de orar, ele ou ela olha assim e diz: e aí, pastor, você viu o quê? Aí eu, como bom baiano, eu vi a senhora aqui. Gideão fazendo tantas perguntas para Deus. Você acha que Deus, sendo Deus, vai se preocupar com perguntas, com questionamentos de Gideão? Deus olhou para ele e disse assim: vai nessa tua, vai nessa tua. Eu vou te contar um segredo, meu irmão, minha irmã. Para de ficar se questionando, se perguntando os porquês. Deus está falando contigo nessa tarde: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. A senhora me conhece? Prazer, pastor Renato. Deus te trouxe aqui hoje, e a primeira cura que o Senhor libera sobre a tua vida, ela vem de dentro para fora. Estou falando com uma mulher muito ferida. Já sofreu muita violência. Tem um espírito de confusão, pastor Samuel, que tem perseguido a vida dessa mulher. Ela até vai tentando viver em paz, mas todo lugar que chega, Satanás levanta, é uma fúria danada. É assim ou não é, minha filha? Tua pressão tem hora que vai lá nas alturas, mulher. Tu é hipertensa. É mentira ou é verdade? Hã? É verdade.
Só que Deus está dizendo assim: diga para ela que eu estou curando o coração dela emocionalmente, mas estou curando o órgão também. Porque o inimigo queria armar um laço de um infarte contra a tua vida. E você vinha sentindo muitas vezes até dor no peito. Rebaracala sorebiandarahasai. Só que enquanto a igreja estava dizendo assim, ó, recebe a cura, Recebe a unção. a palavra tem poder, igreja. Você está no ambiente profético. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Você fala e o céu reage. O decreto sai do céu. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Deus diz assim: fala para ela que eu estou entrando hoje na casa dela. Estou entrando na casa da Célia. Alabaracala soremandorabai. Remicalabara mandorebia sorebia fasto que me andaraia. Porque a confusão vem até para jogar cada irmão para um lado. Além da Célia, eu estou vendo dois irmãos homens. Se eu fosse você, dava glória, igreja. Deus está nesse lugar, igreja. Rebaramandorebia sorecandarabaia súria. E o Senhor diz assim: o que foi espalhado eu vou ajuntar. Estou trabalhando no meio dos teus. Estou curando o teu coração para você ser feliz na tua vida sentimental também. Rebaracala mandorebia suribiandarabaia. Remicalabara serebiandarabaia súria. Eu quero apresentar para vocês os nossos mantenedores. São empresas que têm o compromisso de investir no reino de Deus, na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falo agora da Nouvem. Nouvem, suas pernas saudáveis. Especializado em angiologia vascular. Dr. Marcos Vinícius Cerqueira está com uma linda equipe que ali estará tratando das suas pernas, para suas pernas estar cada vez mais saudável e garantir para você uma melhor qualidade de vida. Tratamento vascular, doenças como lipedema, que hoje a gente tanto ouve falar e que prejudica, gente, são dores nas pernas, os mais diversos males, enfim, Nouvem Pernas Saudáveis. O telefone é esse aqui e você faz o contato, usa o cupom Nossa Missão. Pensou em construção, pensou na Léo Construções. O irmão Léo, ele tem uma equipe altamente técnica, capacitada e com compromisso para cuidar da sua reforma, da sua construção. Léo Construção, esse nós indicamos. O telefone está aqui. Entre em contato e faça o seu orçamento. Vamos falar sobre moda feminina. Ana Fara é mais do que uma marca de moda. É se vestir com feminilidade, com propósito e com autoconfiança. Marque e grave esse nome. O telefone está aqui. Entre em contato, conheça as coleções para que você, mulher de Deus, possa estar cada vez mais bem vestida. Ana Fara, a melhor carne de sol do Goiás você encontra no restaurante Cabeceira. A carne do sol do Cabeceira é de longe, a carne do sol mais desejada que nós temos aqui em Goiânia, no setor Negrão de Lima, aqui no endereço que você acompanha nesse momento, neste telefone, que você pode tirar qualquer das suas dúvidas e principalmente fazer a sua reserva para estar comemorando essa data especial ou aquele
almocinho e aquela janta caprichada. Carne do Sol do Cabeceira, a melhor. Soluções financeiras é no Goiás Bank. Empréstimos seguro. Abra a sua conta e tenha os melhores serviços financeiros através do Goiás Bank. Acesse aqui, está o endereço do Goiás Bank, o telefone para contato, para que você possa abrir a sua conta e tudo é digital, sem burocracia. Dinheiro na mão, serviços financeiros de qualidade, Goiás Bank. O salão de beleza mais tradicional do Centro-Oeste. Estamos falando do Letouche. Letouche é uma verdadeira grife da beleza, tanto feminina como masculina, através da barbearia Letouche. E também, com a Letícia Tavares Joias, vira um verdadeiro complexo de beleza e de bom gosto. Letouche, pensou em beleza? É a grife do Centro-Oeste. Você, mulher, cada vez mais bela, é na Miss Make. Maquiagem com qualidade, com requinte, com bom gosto, com uma consultoria completa em cada loja, onde você vai descobrir exatamente o seu tom, os melhores produtos, os mais adequados para a sua pele. Estamos falando da Miss Make, uma loja abençoada, com franquias espalhadas nos mais diversos lugares de Goiânia, Goiás e de todo o Brasil. Miss Make, maquiagens. Agora o grande momento, hora que melhora. Vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero apresentar os teus filhos e filhas, que o Senhor possa, com a tua mão poderosa, alcançar este lar agora. Vai repreendendo, Senhor, toda a opressão, vai repreendendo, Senhor, toda a retaliação do inimigo. O inimigo se levanta, mas se levanta para cair. Esta casa pertence ao Senhor, esta família pertence ao Senhor. Vai, Senhor, agindo em todas as áreas, abrindo as portas, destravando, traz a tua multiplicação, a tua paz, o teu socorro. Alcança, Senhor, a vida deste homem, desta mulher, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e permaneça, não só por hoje, mas para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Um forte abraço, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Temos um encontro marcado nesta sexta-feira, às 21 horas, na nossa Missão Church Goiânia, Rua Cícero, número 75, no setor Jardim Atlântico. O endereço está aqui, nosso telefone também. Envie uma mensagem, peça a localização, coloque seu nome no nosso grupo de oração. Enfim, interaja conosco, será uma alegria responder a sua mensagem. Um beijo no seu coração, Jesus te ama e nós também. Fica o convite, Pastor Samuel, vem ser feliz! O programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver, levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church, uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver, o profeta do Vale. Vem ser feliz!